Olá, boa noite, bem-vindos a mais esta edição do programa Segurança Pública e hoje começamos com um formato diferente, 2 convidados apenas. À minha direita está o Superintendente-Chefe Angelino Sarrote, ele que vem da Direção Nacional de Viação e Trânsito. Boa noite e bem-vindo à Segurança Pública. Boa noite, Wilson, e boa noite, Angola. Exatamente. E à minha esquerda está o Doutor Filipe Moraes, ele que é sociólogo. Boa noite e bem-vindo à Segurança Pública. Muito boa noite e obrigado. Exatamente. Seguimos com o trânsito. Uma operação denominada Noite Sem Álcool é realizada numa das ruas do casco urbano da província de Benguela. A mesma é levada a cabo pela unidade de trânsito local. Muitos são os automobilistas que reprovaram no teste do bafômetro. O Segurança Pública traz o essencial da operação. Veja. Ora, senhor já, desculpe lá, pô. Ok, O senhor já estava a trabalhar agora. ok. Senhor gente, não faça isso. É agora. Você é ser humano. O ser humano não pode cometer tipo de erro. Você está a ver uma operação de trânsito no casco urbano da província de Benguela. A mesma denomina-se Noite Sem Álcool. Sexta-feira, 2 de outubro do ano 2015. Rua Heróis de Angola. São 3 horas. Uma operação stop é montada pelos efetivos da unidade de trânsito local. Bom dia, senhor condutor. Faz favor, agradeço facultar a carta aos documentos da viatura. Senhor, desejo uma boa viagem e continuidade de um bom dia, tá? Obrigado. Um outro veículo recebe ordem de paragem. Senhor condutor, bom dia. Bom dia, senhor agente. Senhor condutor, agradeço-me facultar a carta de condução e os documentos da viatura. A carta de condução já tem uma multa, certo? Não, para aí, tá aí, tem aqui. Tenho. Multa por quê? Aqui na multa. Só- Lá, senhor gente. Qual é o nome? Aqui na multa. Qual é o nome? Senhor gente, estás a cometer erro. Então, vou estar com a identidade, tá bem? Ok. Senhor gente, aqui na multa. Ah, não é multa então, tá. Senhor gente, desculpe lá, pô. Ok, O senhor já estava a trabalhar agora. ok. Senhor gente, não faça isso. É agora. Você é ser humano. O ser humano Senhor, não pode cometer tipo de erro. O polícia faz questão de fazer perceber que não está errado, tal como o condutor diz. senhor, é o seguinte, como eu disse, tem aqui os documentos da viatura e tem a multa. Isso é multa sim. Tem uma multa, retiram a carta de Esse condução. não, dá esse mesmo. Ok, faz o seguinte. Não, isso não funciona. Posso falar? Tá bem, Posso falar? tá bem. Só gente, isso está ultrapassado, dá essa moto. Ok, tudo bem. Mas posso falar? Pode. Agradeço descer da viatura. Só gente, isso está ultrapassado. Deixe só da viatura, faz favor. Tá bem, meu irmão? Meu Deus, como é que o ser humano é negativo? Bem, o condutor desce da viatura e é submetido ao teste da alcoolemia. Ok, é só fazer o sopro. Espera. Me explica, tem que fazer como? Soprar assim. Faz um sopro contínuo de uma vez. Vai. Como Tá se bem. estivesse a encher o balão, tá? Tá bem. Tá? Vai. E para de fazer o sopro quando eu pedir para o som parar, tá? Não tá mal. Ok. Realmente só está processado, tá? Isso é complicado já. Ok, tá bom. Pode observar aqui. A sua percentagem é de 1.8, 8. Yeah. tá? 1.8
essa percentagem é elevada. Isso dá detenção imediata. Então, nesse momento, o senhor está detido. Vai conosco até a unidade, tá? Tá bem, eu faço Ok, isso. faz favor, agradece. Só vai conosco até a viatura. Bom dia. Ok, agradece-me facultar a carta de condução e documento da viatura. Não, desculpa, com todo respeito, não é correto, diz só ele para coisa, não é. Eu sou advogado, por isso é que eu estou a dizer, faz favor, não faça isso. Não faz isso, não é o mais correto. Dê-me sua documentação, faz favor. Doutor, desculpa, com todo respeito. Senhor condutor, senhor, Não faz isso. estou a falar com o senhor, dê-me sua Já me documentação. puxaste 2 vezes. Eu pedi ao senhor, dê-me sua documentação, por favor. Tá aí. Veja isso. Diz ser advogado, manifesta-se incomodado porque estamos a filmar o trabalho da polícia na via pública, dá costas ao polícia. Eu estou a falar com o senhor. Senhor, E o trata constantemente por tu. eu estou a pedir ao senhor condutor. Desculpa. E mais, faz questão de desautorizar o agente em serviço. Faz favor, pode chegar até aqui. É complicado. O condutor é detido por desobediência, mas ele dá voltas, até para subir na viatura da polícia. Onde é que eu vou? Desculpa. A unidade de trânsito. A detenção é ilegal. Desculpa. Eu estou aqui diante da câmera, isso vai passar não sei aonde. Eu tenho estado a acompanhar isso em todos os pontos. A detenção é ilegal. Bem, em relação à filmagem na via pública, preste atenção no que vou dizer agora. O número 2 do artigo 79 do Código Civil diz o seguinte: não é necessário o consentimento da pessoa retratada quando a reprodução da imagem vier enquadrada de lugares públicos ou de factos de interesse público. Bem, está escrito. Mas atenção, especialistas dizem também que o aconselhável é cobrir o rosto das pessoas. Afinal, elas têm de facto direito à imagem. De volta ao caso do automobilista que diz ser advogado. Ele continua a criar dificuldades ao trabalho da polícia. Quando a gente persiste numa situação, até a própria ética desaparece. Mas nós estamos a aplicar, estamos Tá a bem, resistir. isso não é tribunal, desculpa. Quando diz a própria ética desaparece, não há possibilidade, não há coesão na atitude. Por isso, Desculpa, nessa tá atitude bem. que o senhor está tendo, está a fazer entender que o senhor já não quer cumprir, Mas cumprir o quê? mas deve cumprir. Desculpa, isso é negociável. O lado pedagógico, está bem, pode até ficar chateado. Não vai passar da chatice. Não vai. Pode pedir a última oportunidade. Pode Desculpa, subir. eu quero subir, mas o espaço não permite. Eu entro ali, tenho entrado nesse carro. Faz favor. Faz favor, ajudar. É só esticar a perna, senhor. Este condutor tem dificuldades em superar o alcoolímetro e alega o facto de estarmos a filmar o trabalho da polícia na via pública. Ok. Olha, Luz, faz por favor, a gente pede ao senhor humanamente, não é? E como autoridade, a gente deve pedir um favor ou não? Ok. Eu aceito. Aceita que a gente faça o trabalho. Depois de fazer o teste, verifica-se que o mesmo O senhor cometeu um consumiu bebida alcoólica. Já este estaciona o seu veículo
para escapar da operação. O que não acontece, claro. Ô, cidadão, vamos fazer o seguinte. Fala comigo virado para mim. Tá fixe. Tá bem. Os documentos da viatura. Nós vamos lhe submeter a um teste de bafômetro. Senhor, obedece o trabalho da polícia. Tá bem. Tá bem. Eu estou a pedir soprar. O sopro é contínuo. Quando eu disser basta, pode parar. Tá bom, tá bem? Tá bom. Mas tipo, boi de carro mesmo, só estão mesmo Senhor, afirmando coisa, né? Tá bom, vou obedecer, mas tipo, com muitos carros mesmo, só querem filmar a mim. Brother, por favor. Senhor, facilita o trabalho da polícia, por favor. Senão, podem correr a outros crimes. Tá bem? Vai, sopra. Soprar, é soprar. Eu estou a pedir para que tu sopres. Tá bom, bro. Senão, vou lhe deter por desacato. Pois é. O condutor tem mais uma chance. Sopra. Sopra. Ah, sopra. Tô a soprar, brother. Sopra. Assim não. Tô a soprar. Assim não. Isso, O sopro é contínuo. Tô a soprar o que então? Bem, ele está detido, mas o seu comportamento mantém. Você já não pode entrar no carro, já não. Já? Você não pode Vou entrar no trancar, carro. Não pode. Não, dá chave, que eu faço isso por ti. Ô, Maior, faz favor. Eu soprei, bro. Soprei continuamente. O senhor está detido por desacato à autoridade. O consumo de bebidas alcoólicas é também uma das principais causas de acidentes de viação na província de Benguela. Os números preocupam as autoridades locais. De janeiro a setembro, a Unidade de Trânsito Local registrou 1.105 acidentes de viação. Como consequência, 316 pessoas morreram e 1.185 pessoas ficaram feridas. É como diz o ditado popular: quem avisa, amigo é. A tarefa da segurança rodoviária não diz respeito simplesmente à polícia, de forma nenhuma. É preciso uma congregação de esforços, é preciso juntar sinergias de tal forma que cada um de nós seja um partícipe, não é? Um participante nestas ações de segurança rodoviária. Eu sei que vou conduzir, sei que tenho uma família para proteger, eu sei que estou envolvido num grupo social de trabalho em que o meu desempenho pode engrandecer Angola. E então preciso que o meu comportamento seja condizente com aquilo que as normas estabelecem. Porque bêbado, embriagado, como nós podemos ver, 2,1 gramas de álcool por litro de sangue é muita bebida. Muitos casos na província de Benguela, e voltamos ao estúdio para os comentários que se impõem. E começo com o superintendente-chefe Angelino Sarrote. Superintendente, esta atuação que se verificou nesta reportagem enquadra-se dentro dos parâmetros da atuação da própria polícia? Com certeza, Carlos Nave, que a atuação da polícia nesta peça que acabamos de ver é uma atuação correta, porquanto, primeiro, cortesmente manda parar o automobilista, e o ponto a seguir é interpelar o automobilista e solicitar a documentação que ele se faz acompanhar, e quando se mostrar manifestas dúvidas sobre o estado anímico do próprio condutor, como vimos no segundo, que há indícios que nos podem caracterizar o indivíduo que está sob efeito do álcool. E o teste de bafômetro, que se diz que é o teste de alcoolemia, só vem para confirmar, primeiro, a existência de nível de álcool no sangue, isto é, por cada 1 miligrama de sangue
tem que ter 2,3 de álcool. Isto quando verificar que e o teste provou que ele estava acima de 1,8, que nos termos do artigo 80 do Código de Estrada dá ou indicia ou encaminha o processo para já um processo penal e deixa de ser uma contravenção, uma infração, porquanto os níveis que estiverem acima de 1,2 considera-se crime, como disse muito bem. Só e para isto remete... quais são os níveis aceitáveis de álcool? Os níveis aceitados, o mínimo existente é de 0,6, ou seja, Exato. de 0,6 até 0,8 nós estamos diante de uma infração de uma contravenção que é grave e que dá a inibição de conduzir de 1 a 12 meses e com uma pena, né? Essa é uma pena acessória, pode ser multado. Se o nível estiver acima de 0,8 e abaixo de 1,2, é considerado como uma contravenção grave e isso dá uma suspensão de conduzir que vai de 2 meses a 24. Sendo certo que se estiver acima de 1,2 é considerado crime. E neste caso que vimos daquela peça, está acima de 1,2, está a 1,8 é considerado crime. E o procedimento correto é este. Portanto, o agente ao autuar convida o automobilista para que faça o teste. O automobilista, nos termos da lei do regulamento sobre fiscalização sobre efeito do álcool, o automobilista pode até se negar a fazer o teste do bafômetro, mas é obrigado a fazer o teste de sangue. Ou seja, Exato. quando se recusar, porque a lei lhe permite isso, se recusar a fazer o teste naquele exato momento, ele tem um período que deve ser submetido a um teste de sangue numa unidade hospitalar. Qual é o período? O período não está acima de 24 horas, para que os efeitos do álcool não se deem como provado, porque isso em juízo faz como fé em juízo para que possa ser condenado. Mas, comandante, ou melhor, superintendente-chefe, disse aqui que a polícia atuou dentro daquilo que é o parâmetro legal da própria atuação da polícia. Pergunto, ou melhor, insisto, é normal que o polícia anda atrás do cidadão, a implorá-lo, passo o termo, para superar o alcoolímetro? Bom, não é normal que a implorar. Aliás, a voz de um polícia é a voz de uma autoridade. E quando se dá uma voz de autoridade, tem que ser obedecido, sob pena de cometer... assim não acontece? É o crime de desobediência. Exatamente. Superintendente-chefe Angelino Sarrote, e vou perguntar agora ao doutor Filipe Moraes. Doutor, quando estamos em Luanda, é comum ouvir pessoas a reclamarem o facto de haver ainda uma cultura de impunidade que paira na mente de muitos automobilistas. Sentiu isto na província de Benguela? Bom, ficou evidente, em certa medida, algum desrespeito às autoridades. Precisamos perceber, numa primeira instância, que a polícia é, de facto, dos mais importantes órgãos de segurança de um Estado. Dali que merece respeito no exercício da sua atividade. A polícia vem para estabelecer ordens e, portanto, quando é desobedecido, podemos criar uma disfunção. Portanto, senti isso na peça que acabamos de verificar. Portanto, é de certa forma um comportamento desviante. A polícia vem para impor ordem e deve ser facilitado no exercício da sua atividade. Mas os cidadãos em causa não estavam apenas a discutir um direito que, no caso, o direito à imagem, uma vez que também estávamos aí nós a filmar o trabalho da polícia na via pública. Não acha que há aqui uma razão dos cidadãos manifestarem-se incomodados com tudo isto? Sim, no fundo existe uma razão. Portanto, as pessoas têm direito de privacidade, não é? E a proteção de imagem faz todo sentido essa reclamação, por um lado. Mas, por outro lado, como observamos, há também o segundo momento, que é da conservação da imagem do próprio indivíduo. Não deixa de ter razão até certa medida, mas a lei é clara em dizer que há esta possibilidade da imagem for passada, desde que há uma camuflagem, passo o termo,
da imagem do indivíduo. Portanto, mas o doutor está a dizer que o facto destes automobilistas sentirem-se dentro da razão daí justifica que faltem respeito ou desacatem as autoridades? De forma alguma. Precisamos perceber de uma vez por todas que a sociedade tem norma. Todos nós somos orientados pela ação normativa da ação social. Aqui ninguém é livre. A sociedade estabelece regras e as regras são para ser cumpridas, visando a convivência social. Portanto, quando as normas são feridas, a punição não se apoia de forma alguma. A polícia, no exercício da sua atividade, como disse, deve exercer a sua atividade e deve ser respeitado por isso. Disse muito bem o senhor superintendente-chefe Sarrote, não é, que a posterior há outros recursos a serem usados para a devida reclamação. Portanto, não faz todo sentido os indivíduos reclamarem quando a polícia tiver a exercer a sua atividade. Ora bem que, desde que exerça a sua atividade dentro das normas, não é verdade? Com respeito, porque penso que aqui tem de haver uma dualidade. O cidadão deve respeitar o polícia e o polícia deve respeitar o cidadão. Porque não havendo um respeito do cidadão para com a polícia, haverá um desvio, haverá detenção como houve, e não havendo, por outro lado, um respeito do polícia pelo cidadão, o cidadão pode revoltar-se. Mas na peça que acompanhamos, em momento algum vimos um desrespeito da polícia, houve calma, houve todo o respeito, todo o cuidado no tratamento. Calma até demais. Exato. Portanto, verificou-se o contrário do outro lado. Deixa aqui dizer, e se calhar isso é importante referir, que quando o polícia não respeita o cidadão da sua atividade, ele pode esperar um comportamento desviante para o indivíduo, e é normal psicologicamente que isso aconteça. Exato. Superintendente-chefe, só para acrescentar aqui o comentário do nosso sociólogo, por que, da sua experiência, por que muitos são os cidadãos que, independentemente de estarem a ser atuados por uma autoridade na via pública, insistem em desacatar as autoridades e fazem de uma forma tão à vontade como se soubessem que nada vai os acontecer? Na sua experiência, o que é que está por detrás disto? Bem, o cidadão, quando se acha no direito de preservar a imagem, e aqui deixa dizer também que estamos perante um ato que é público, não há uma operação em casa de um cidadão em que ali, se calhar, prevalece o seu direito de imagem, mas é um ato que está a ser filmado em asta pública, ou seja, na via pública. E é de interesse público. E é de interesse público, porque é de interesse público dissuadir os outros utentes que se comportem da mesma forma. Se tanto, não pode ser identificado como tal, mas se não quer que isto aconteça, cumpre aquilo que são as normas que o Código de Estrada, neste caso, orienta para que se cumpra. Portanto, o que nós vemos é que há um certo sentimento de impunidade, ou seja, pensa-se que a polícia, quando vai autuar, primeiro é que o cidadão, quando pensa que o polícia interpela no sentido de multá-lo. Não, a polícia pode interpelar também no sentido pedagógico. Exatamente. Superintendente-chefe Angelino Sarrote, vou agradecer também a sua presença e contamos consigo em próximas oportunidades. Obrigado. Um adolescente de 14 anos de idade foi agredido até a morte. Este caso aconteceu no distrito urbano do Rangel, província de Luanda. Os supostos autores são todos menores de idade, 4 dos quais já estão detidos. O episódio aconteceu no bairro 11 de novembro, no distrito urbano do Rangel. O relógio marcava 9 horas da manhã do dia 3 de outubro de 2015. Júlio despede-se do pai e vai em direção a esta padaria. A poucos metros de casa, nos arredores, vive-se um ambiente de tensão entre os adolescentes da zona.
Um dia antes do rapaz ter sido assassinado, 2 grupos rivais envolveram-se numa confusão que deixou vários feridos. No sábado 3 de outubro, o bairro acordou tenso. Fazia-se antever uma guerra entre os grupos, numa espécie de desforra dos derrotados do confronto do dia anterior. Depois de ter saído da padaria, já de regresso à casa, Júlio seguiu por este beco e foi precisamente aqui onde tudo aconteceu. Ele foi espancado até a morte por um grupo de adolescentes. A família acredita que o rapaz é inocente e que teve apenas na hora errada e no lugar errado. No convívio familiar, Júlio era tido como uma pessoa calma e bem comportada. Filho último de 7 irmãos, estudava a 7ª classe. A mãe diz que não tinha envolvimento com as gangues do bairro e que a sua rotina era de casa à escola e vice-versa. Eles são 2, são gêmeos, nunca lutaram. Eu não tenho filho mesmo que estou a criar e aqui ficam em confusão entre eles a lutar. Está aqui o meu filho mais velho que estou sempre a explicar. Nunca lutaram. Aquilo de conversa entre os irmãos, não falta eu estar para meter essa novela, você está a meter essa, eu estar para meter essa filme. Aquele confronto em casa não falta nos filhos. Você vai arralhar, não fazem isso. Quem iniciou, que meteu a novela, você quer assistir, eu quero assistir isso, ele quer meter isso. Não, se entende. Você espera outra hora, deixa outro que quero aqui. Então, quando vimos assim mesmo já essa troca de palavra com outro, então compramos outro televisor, colocamos no quarto deles e agora andam bem, ninguém se estressa com ninguém. Comportamento em casa, mesmo para mim, para o pai, é um filho mesmo que perdemos. 4 adolescentes acusados da morte do rapaz já estão detidos. No distrito urbano do Rangel, a segurança pública é um assunto bastante discutido. Segundo os moradores, o patrulhamento da polícia é feito apenas no período noturno. Os assaltos e vandalismo são frequentes. As brigas entre grupos fazem parte do dia a dia do bairro. Os familiares de Júlio acreditam que tudo teria sido diferente se o patrulhamento policial no bairro fosse constante. No Rangel é um sítio que realmente as pessoas brigam muito, tem esse intermédio de grupos. É como todo. São amigos que brigam, fazem esse tipo de confusões. É complicado. Primeiramente, acredito que a segurança tinha que ser uma segurança constante, na qual temos aqui a 8ª esquadra, não é? Eu acredito que eles só visualizam às noites e não tinha que ser assim. A polícia, acredito eu, a polícia tinha que estar a rondar de bairro a bairro, sabendo que o bairro é um bairro melindroso, então a polícia tinha que estar a circular o bairro, tinha que circular para manter a tranquilidade do bairro, sabendo que é um bairro que realmente é um bairro que as pessoas têm esse tipo de conduta. Júlio já não faz parte do mundo dos vivos. O rapaz, cujo sonho era ser um arquiteto, viu a sua vida interrompida prematuramente. No convívio familiar, ficaram apenas as lembranças. Mais um caso trazido à mesa do Segurança Pública para a devida análise e reflexão. Vou cumprimentar agora o inspetor Lázaro da Conceição, ele que vem da Direção Provincial das Operações de Luanda. Boa noite e bem-vindo à Segurança Pública. Boa noite, senhores telespectadores. Exato, e é consigo que começo. Pergunto-lhe, inspetor, há alguma informação em relação aos acusados em fuga? Bem, sobre o assunto em concreto, para dizer que estamos claramente na presença de delinquência juvenil. Temos aqui 2 momentos distintos. Um primeiro momento em que há aqui um crime de associação de malfeitores. É um crime previsto no nosso Código Penal. Essa associação fazem parte de menores que têm a idade compreendida entre os 13 anos aos 19 anos. E
estamos perante um outro caso que é o mais grave, que importa agora dar destaque, que é o crime de homicídio. Não é? Houve aqui uma rixa entre dois grupos, entraram em contenda e, como qualquer rixa, uma das fases é o confronto inicial, mas depois há aquelas questões de perseguições posteriores. Face a isso, houve um segundo momento em que houve retaliações por parte de um dos grupos e, infelizmente, o menor de 15 anos acabou por perder a vida. Neste caso em concreto... Este menor tinha alguma coisa a ver com estas rixas? Positivo. Temos a confirmação que sim. E, a propósito, estão detidos 4 suspeitos que estiveram envolvidos diretamente nesta rixa, dos quais 3 têm 19 anos e um tem 16 anos. Para dizer já que nenhum deles é menor. Para efeitos de maioridade penal, a partir dos 16 anos já é considerado maior de idade. Razão pela qual... Era isso que lhe ia mesmo perguntar. O que é que se pode prever em relação à punição dos adolescentes envolvidos neste caso? Bem, relativamente aos maiores de idade... Tendo em conta as idades? Tendo em conta as idades, há uma gravação para os 2 suspeitos que têm idades superiores a 18 anos e para um terceiro há uma atenuação da pena por ter 16 anos e presume-se ainda ter alguma possibilidade de se inserir corretamente na sociedade. Porque nós temos... Deixa ver, desculpe, Sr. Inspetor. 2 dos supostos autores têm 18 anos de idade, é isso? São maiores de idade, maiores de 18 anos. Os outros 2? Há 3 são maiores de 18 anos e um só tem 16 anos. Quer dizer, para efeitos penal, 16 anos. É maior de idade. É maior? Sim, para efeitos penal. Vai cumprir, mas será atenuada a sua pena por ter 16 anos. Mas, para todos os efeitos, é maior de idade, em termos penal. Qual é a presumível moldura penal em relação a este adolescente de 16 anos? Relativamente à moldura penal, nós teremos que ver também aquilo que tem a ver a culpa de cada um deles. Exato. A culpa não é igual. Exato. Teremos que perceber qual é a participação de cada um deles. Porque existe um nexo de causalidade entre o arremesso do objeto contundente e o resultado de morte. Teremos que perceber qual deles é que produziu esse resultado. Eles, nesse momento, foi-lhes aplicada a prisão preventiva, antes disso foram sujeitos ao primeiro interrogatório e só em juízo é que teremos a decisão final de qual é a culpa de cada um deles no processo. A polícia já tem alguma pista em relação aos demais que estão foragidos? Bem, para já são quantos? O grupo é grande, é uma associação grande, mas temos que tratar 2 processos diferentes. Primeiro, temos que dar prioridade à investigação do homicídio, que é aquilo que nós consideramos como mais grave, é o direito à vida, é o bem jurídico mais valioso. Posteriormente, a polícia, e através do Serviço de Investigação Criminal, vai encetar diligências no sentido de deter os restantes membros que integram esse grupo, essa associação de malfeitores, para serem todos punidos pelo crime de associação de malfeitores. Se, no entanto, mais tarde se vier a descobrir que há alguém fora desses 4 que também teve alguma participação no homicídio, obviamente que o procurador que tiver a dirigir o caso vai orientar que se faça um mandato de captura contra esse indivíduo ou, se for o caso, notificá-lo para ser ouvido dentro deste processo. Exatamente. Doutor Filipe, o que mais lhe chama a atenção? O facto de ser um crime em que estão envolvidos jovens ou o crime em si? Bom, chama-me a atenção as 2 coisas, né? Por facto de estarem envolvidos adolescentes e o crime em si, não é? Portanto, estamos diante da perca de mais uma vida, não é? E que, do ponto de vista demográfico, fará muita falta e para essa família também, não é? Portanto, pode... Um adolescente de 14 anos. 14 anos e sonhava ser piloto. Portanto, é uma perca muito grande para o país. Isso reforça a ideia de que estamos numa sociedade cada vez mais insegura,
numa sociedade de risco e que a prevenção deve ser cada vez mais a palavra de ordem. Portanto, preocupa-me o facto de estarem envolvidos adolescentes. Prevenir como? Prevenção como? Bom, eu acredito e defendo a tese segundo a qual a delinquência juvenil, o consumo de droga, todos os outros comportamentos envolvendo adolescente, tem como base a fraca educação formal e a fraca educação familiar. Está a chamar a atenção aqui dos pais? Sim, eles são adolescentes e, de certa forma, ainda estão sob cuidado dos pais. É preciso percebermos que, quando há um déficit no processo de socialização, quando os pais não assumem o seu devido papel de socializar, de educar os seus filhos, e numa sociedade de consumo como é a nossa, uma sociedade tão dinâmica, em que os pais estão muito envolvidos nas atividades laborais, portanto não há assim um controle tal com os filhos, porque quando nós controlamos a educação dos nossos filhos, temos a possibilidade de saber com quem eles andam e quais as suas atitudes fora do recinto familiar. Voltamos à província de Benguela, onde 2 menores de 14 anos de idade foram vítimas de violação. Para consumar o ato, os supostos violadores colocaram drogas ainda não identificadas pela polícia nas bebidas das menores. Este caso aconteceu na província de Benguela e o Segurança Pública traz para si e para a sua apreciação. O Segurança Pública chega ao município sede de uma das 18 províncias do país. Comparada à capital Luanda, Benguela é considerada uma terra pouco agitada. Mas isto é perceptível. Afinal, Luanda tem mais de 6 milhões de habitantes, enquanto que a também considerada terra das acácias rubras tem menos de 3 milhões. As nossas imagens aéreas realçam a beleza natural que caracteriza a terra. Benguela, uma cidade segura, mas que também luta contra os sinais de insegurança pública que se vai impondo aos poucos. Quando nós estávamos a sair da escola, eles nos surpreenderam num carro. Estavam a andar os 3. Nos levaram para casa, nos deram algo para beber. Eu gostaria que eles pagassem o que fizeram indo para a cadeia. Esta menina tem 14 anos de idade e esta também tem 14 anos. Elas foram violadas. 2 dos jovens acusados têm 19 anos e o outro tem 18 anos de idade. Eles são 3. Segundo as vítimas, os supostos violadores estavam numa viatura e com uma faca forçaram-nas a entrarem no veículo. Nós chegamos, eles pediram para entrar, entramos e nos surpreenderam com uma faca. Eles já estavam a beber, nos ofereceram outro tipo de bebida diferente da que eles utilizavam. E eles só entregaram, chegaram, disseram: tomam isso que é para vocês beberem, para não ficarem assim, beber alguma coisa. Nós bebemos, dali que já não me lembro. Em declarações ao Serviço de Investigação Criminal, os acusados dizem que conheceram as adolescentes através das redes sociais. Em conversa com as menores, uma delas assume que tem uma relação de amizade
com um dos supostos violadores. Só um detalhe: amizade que os pais nem sequer sabiam. Por causa da comunicação social, ela conversa e vai aceitando as suas amizades e ela vai mostrando-me. Pela internet eu vou vendo fotografia, mas nunca fixei taxativamente quem era. Agora é que ela diz que é amigo de um outro amigo, mas também não consegue me explicar bem e eu também não o conheço. E realmente eu queria ainda conhecer mesmo para ver realmente quem era. Só olhando para a cara dele e olhar e dizer assim, será que foste capaz de fazer isso com a minha filha? O crime terá acontecido no dia 15 de setembro do ano 2015. Segundo as vítimas, o ato aconteceu na residência dos pais de um dos supostos violadores, algures da cidade de Benguela. Os mesmos aproveitaram-se da ausência dos encarregados de educação e embebedaram as meninas. Inanimadas, os jovens aproveitaram-se da situação para abusarem sexualmente das adolescentes. Às 19 horas do mesmo dia, os pais das menores manifestaram-se preocupados porque não conseguiam sequer falar com as filhas por telemóvel quando já passava o horário de saída da escola. A informação entre os amigos, vizinhos e polícia facilitou o processo. Uma das meninas aparece. Foi nessa altura em que o pai da menina em causa, a outra menina, fez mexeu no telefone, não sei o quê, falasse ali, porque ela deu assim de crer, fez crer de que talvez a casa onde estavam é uma casa em frente à Rádio Eclésia. A Rádio Eclésia não era do Pinheiro, não sei o quê. Falamos aí de coisa, quando alguém disse, esse gajo Pinheiro, está aqui um moço assim, é o Pinheiro, mesmo na redondeza. Então agarrou-se o indivíduo, como mesmo naquela área tem uma polícia móvel, chamamos a polícia veio, foi algemar um cidadão, falei com o moço, precisamos saber onde está minha filha, não sei, não, tua filha está bem, mas está em minha casa. Está bem, está em minha casa, está dentro da tua casa. Se essa que veio de lá está assim, como está a minha filha? Não queremos entender para nós, pegamos nele, fomos até a casa do cidadão. E a minha filha num estado realmente altamente lastimável, criou um espírito de revolta tão grande, porque nós somos pais. Quem é pai realmente sabe que um pai passa, às vezes, para criar uma filha desde o primeiro dia de vida até, por exemplo, até agora 14 anos, que nós passamos. E como pai temos objetivos. Nós criamos, tentamos, nossos filhos, temos todo o carinho que é necessário para que um dia ele dê proveito ao país também. E o que mais me marca atualmente, querendo ou não, a vida da minha filha mudou. A filha é levada imediatamente ao hospital pelo próprio pai. Enquanto isso, o Serviço de Investigação Criminal estava no encalço dos suspeitos. Após o domínio da informação, o Serviço de Investigação Criminal ativou diligências na coordenação com os seus próprios familiares, nessa altura os pais, que resultou na detenção inicialmente de um apenas acusado e, sequentemente remetido o processo ao Ministério Público, resultou despachos que requereram a detenção dos outros a seguir. Mas ainda também podemos dizer que até quinta-feira os últimos dois já estavam detidos, cujo processo voltou a ser remetido ao Ministério Público para efeitos legais. Dos 3 supostos violadores, um deles está em liberdade. Presume-se que não abusou das menores. Da polícia, os pais das vítimas não têm reclamações de queixa. Mas eu penso que o trabalho da polícia, não posso falar mais, eu acho que está sendo positivo. Os casos de violação sexual na província de Benguela começam a preocupar as autoridades locais. Por exemplo, de janeiro a setembro deste ano, o Serviço de Investigação Criminal registrou 50 casos de violação sexual. No caso destas menores, segundo elas, têm recebido o apoio da sociedade. Hoje, elas dizem que ultrapassaram a situação e criam até planos para o futuro. Depois do que aconteceu, eu gostaria de ser psicóloga para ajudar as pessoas a esquecerem os problemas.
Ajudar mesmo as pessoas. Província de Benguela. Inspetor Lázaro da Conceição, pergunto-lhe, já sabe que tipo de substâncias foram usadas nas bebidas das meninas? Bem, relativamente ao crime em concreto, não é? Que é o crime de violação sexual, é importante dizer que para nós, polícia, não é? Tudo deve ser provado, não é? Primeiro temos que provar que estamos perante uma violação, segundo temos que provar que foram utilizadas substâncias psicotrópicas. Isto ainda não foi provado em relação a este caso? Relativamente a esse caso, as menores foram notificadas para comparecer junto ao laboratório para fazer um exame médico para se comprovar se houve relação sexual com as mesmas. E depois há que provar também que houve violência, porque o facto de ter havido relação sexual não nos leva imediatamente a concluir que houve violação. Segundo os relatos que acabamos de ouvir, tal como nos mostra a reportagem, não há aqui uma intenção maléfica da parte dos supostos violadores, uma vez que diz terem usado substâncias químicas para deixarem as vítimas desacordadas e aproveitarem-se da situação? O álcool em si só já é uma substância psicotrópica, não é? E também é possível fazer os exames para, de facto, provar que elas estavam sob efeito de álcool no momento em que foram violadas. Mas, por outro lado, também existe um lapso temporal. Passado esse lapso temporal, aconselhado é 24 horas, poucos serão os vestígios que terão sobrado no organismo. Por outro lado, se houve aditivo de qualquer outra substância, nós recolhemos também amostras da bebida e sujeitamos ao laboratório. E este exame ainda não foi conclusivo. Por isso, falar que foi adicionado qualquer tipo de droga seria prematuro. Doutor Filipe Moraes, qual é a importância dos pais em relação às escolhas dos filhos no que diz respeito às amizades? Bom, é muito difícil para os pais definirem quem será ou quais devem ser os amigos dos seus filhos. Essa é uma tarefa que, de certa forma, não cabe aos pais, porque é algo que se desenrola num processo natural. O que deve acontecer é os pais selecionarem os meios em que os filhos devem frequentar, não é? Está a dizer que os pais não são obrigados de fiscalizar as amizades dos filhos? Não exatamente isso. Os pais devem sim fiscalizar as amizades dos filhos, devem saber com quem os filhos estão envolvidos. Isso é bastante importante. No caso que trazemos aqui à mesa do Segurança Pública, sente que houve alguma falta de fiscalização da parte dos pais em relação às amizades das filhas? Bom, não me parece, porque os pais têm o controle dos filhos quando estiverem no círculo familiar. Estão em casa, os pais podem controlar os filhos. Mas há associação diferencial, não é? Aquela relação que os filhos têm com os seus amigos na escola. E porque até o grupo de amigos é um dos agentes de socialização. Portanto, não há possibilidade do pai ter um controle rígido sobre com quem os amigos, com quem o filho anda. Mas aqui é importante o diálogo, ok? O que o pai deve saber, deve fazer, é dialogar com os filhos, dizer com quem os filhos devem se envolver, ok? Portanto, dizer tu deves andar com fulano ou com cicrano, isso pode ser uma tarefa difícil. Mas dizer ao filho que deves te envolver com indivíduos que têm esse tipo de comportamento e aquele tipo de comportamento seria a melhor atitude, não é? Porque é algo que o pai não tem todo o controle. Na sua opinião, o que é que se deve fazer para que episódios como estes deixem de acontecer? Bom, pela peça que se observou, vimos que a relação entre essas pessoas nasceu através da internet. Redes sociais. Das redes sociais. E, portanto, as redes sociais dão-nos muita possibilidade de investigação, de conhecer novas amizades. Mas é, sobretudo, também um espaço que oferece riscos. Portanto, nós devemos ter muito cuidado ao nos envolvermos com pessoas desconhecidas. Nunca se sabe ao certo com quem a gente está a falar. Então, devemos ter todo o cuidado nesse sentido.
E um conselho que eu deixo aos adolescentes, aos adultos, muito cuidado a se envolverem com as pessoas através dos Twitters, do WhatsApp, do Facebook, porque as pessoas não são muitas das vezes aquilo que mostram ser. Então, o conselho fica nesta perspectiva, por um lado. Por outro lado, é preciso que os pais acompanhem, não é, a educação dos seus filhos, ok? Portanto, se a gente concentrar o processo de educação, se a gente ter o cuidado de se envolver com as pessoas desconhecidas, a gente poderá evitar situações dessa natureza. Penso que a responsabilidade é um tanto quanto individual. Seguimos com o exemplo da semana, por sinal, um mau exemplo. Imaginem, um desentendimento no interior de um apartamento em Luanda leva a que vários objetos sejam lançados da janela abaixo. Veja. Todas as roupas do Mboa a irem pro lixo. Coitado desse jovem. Perdeu todos os grifes na brincadeira. E as pessoas aqui aproveitarem tudo. Coitado desse homem, vai andar nu. Vai ter roupa. Volto ao estúdio para os comentários que se impõem e começo com o inspetor Lázaro da Conceição. Há aqui uma situação que, de alguma forma, alterou a ordem pública, pois não? Bem, para começar, começo por dizer que ainda não houve, de facto, uma alteração da ordem pública, mas atitudes destas podem levar à alteração da ordem pública e podem ela depois espoletar também por uma situação criminal. Pode-se passar por uma situação de agressões, de violência doméstica, dependendo da situação em concreto. Exato. Numa primeira instância, eu penso que a atuação primária deve ser dos vizinhos, dos parentes, pessoas próximas que fossem para aquele apartamento tentar resolver o conflito que existe entre as partes. Só numa segunda circunstância, não é? Numa atuação secundária que intervíamos nós como polícia, porque nós como polícia não devemos intervir em todas as situações ou todos os conflitos humanos. Temos que dar prioridade para que eles sejam resolvidos dentro do âmbito familiar. E se não chegarem a uma resolução, aí sim, e solicitarem a intervenção da polícia, nós vamos intervir, obviamente. Doutor Filipe Moraes, ainda que seja o caso de ter havido um desentendimento familiar, justifica o facto deste problema exteriorizar-se na via pública? Bom, precisávamos de grande volume de informação para perceber ao certo o que se estava a passar dentro daquele apartamento, por um lado. Por outro lado, eu pergunto a mim mesmo e à pessoa que fez isso, o que as pessoas que estavam aí a circular têm a ver com a briga? Portanto, eles acabaram por ser afetados por uma situação que se desconhecem. É um comportamento completamente reprovável, falta de civismo, falta de ética. E aproveito esse momento para dizer que situações como essa a gente verifica em muitos nossos bairros. Por exemplo, no Prenda, você vê pessoas a deitarem lixo de prédio abaixo. Portanto, é um comportamento que deve ser evitado, e disse muito bem o senhor inspetor. Há aqui uma necessidade de se avaliar essa situação e punir as pessoas que eventualmente cometem esse tipo, adotem esse tipo de comportamento que pode dar lugar a um crime posterior.
Exatamente. Muito obrigado, Dr. Filipe Moraes, Obrigado, sociólogo, nós. Muito obrigado. a dar aqui subsídios importantes para que sejamos todos cidadãos e exemplares. Ponto final a esta edição do Segurança Pública, assim que nos esteve a acompanhar. Reiteramos o nosso abraço. Já sabe, voltamos na próxima semana e até lá contamos consigo. E o nosso desejo é o de sempre. Seja um praticante de bons exemplos e de boas obras. Passe bem e até já.